Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Há um mistério também muito grandioso. Falamos ontem sobre o mistério da chamada feita por Deus, antes mesmo dos seus servos nascerem. Agora quero lhes mostrar a forma que Deus usa para capacitar os seus servos para o exercício de suas funções, ou melhor, para servi-lo, adorá-lo, exaltá-lo e dignificá-lo perante os homens. É algo misterioso também. Todo esse processo que liga a vida do homem à vida divina, ou seja, ao Deus vivo, é mistério sobre mistério. Não tem como a gente definir isso com palavras. Isso é algo que não tem como ser explicado a não ser mostrado de uma maneira proclamada, e a pessoa que ouve tem que absorver isso pela fé. Então observe bem, primeiro mostrei um mistério de como Deus chama as pessoas. Deus já escolhe antes mesmo da pessoa ser formada. É um mistério inexplicável, ninguém na ciência tem capacidade para explicar isso. Porém, a palavra de Deus esclarece. Agora eu vou falar a vocês a respeito da capacitação dada por Deus àqueles que Ele escolhe. Então observe bem, vou começar com Moisés, né? No livro de Êxodo, capítulo 3, Moisés vai colocar muitas dificuldades perante Deus quando Deus o chama para libertar o povo de Israel. Ele seria o instrumento de Deus, não é ele que é o libertador. Ele é o instrumento, porque o libertador é Deus. Então aqui nós temos no capítulo 3, o verso 10 e 11, essa escritura registrada. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Está vendo? O servo do Senhor não é uma pessoa exaltada, é uma pessoa humilde que reconhece a sua insuficiência, a sua incapacidade. Então ele precisa realmente depositar toda a sua força, toda a sua confiança no poder de Deus. E é exatamente essas lições que nós aprendemos quando estudamos não só a chamada, que é feita antes mesmo da pessoa nascer, como também esse direcionamento da capacitação. Então olhe como que Deus faz. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então, agora o Senhor já está fazendo uma previsão do que vai suceder. Moisés se achou indigno de ir a Faraó. E agora o Senhor já diz assim: você vai voltar nesse monte onde nós estamos falando e vai me prestar culto aqui. Mas você não vai vir sozinho, você vai vir com toda a nação de Israel. E por que vai acontecer isso? Porque eu estarei com você. Então eu farei com que isto aconteça. Você vai ser o instrumento em minhas mãos. Então, querido, nenhum servo de Deus está autorizado por si mesmo, ou por um seminário, ou por uma junta executiva, ou por quem quer que seja, a prestar serviço a Deus neste comportamento ensinado. Essa chamada é de Deus, esse preparo é de Deus, essa unção é de Deus e esse direcionamento é de Deus. Porque toda a honra e glória de um ministério não pertence ao pastor, mas pertence àquele que o constituiu pastor e líder. Está vendo? É muito lindo a gente observar isso, não é? Então esta é uma lição preciosa que você tem que entender do seu líder que está à frente do seu rebanho. Se porventura ele não tem as características da palavra, a autoridade do Senhor, ele não procede de Deus. Mas se ele fala do Senhor com amor, com dedicação e procura levar você ao pleno conhecimento da verdade, da grandeza desse Deus e da santidade dele, esteja consciente que ele está a serviço do Senhor. Então, mais uma outra chamada que nós podemos olhar e observar, Jeremias capítulo 1, verso 7 e 10. Nós já falamos sobre isso
mas vamos voltar aqui. Falamos sobre como Deus o escolheu. Agora, olhe bem. Mas o Senhor me diz, não digas, não posso, porque sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Está vendo? O profeta de Deus, o homem de Deus, o servo do Senhor, o pastor, o mensageiro de Deus, ele não fala dele, ele não fala daquilo que ele quer falar, ele fala daquilo que o Senhor ordena que ele fale. Então é muito bom você observar isso. Quando o pastor começa a inventar e dar ali opiniões pessoais, ele não está falando em nome do Senhor. Ele tem que usar a palavra, porque a mensagem que sai da boca de um pastor ou de um mensageiro de Deus, ela tem como característica exaltar, glorificar, dignificar o Senhor e mostrar ao homem que ele precisa viver uma vida santificada. E para ele alcançar isso, ele precisa renunciar ao seu eu e se apresentar a Deus arrependido dos seus pecados e crer em Jesus como Senhor e Salvador. A mensagem de Deus, ela é gloriosa, mas ela também tem uma face dura e você tem que encarar isso com muita seriedade. Observe bem o que o Senhor diz através de Jeremias. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me diz, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. O Senhor tocou os lábios também de Isaías e o santificou para ele ser um profeta. Isso é o que Deus faz com aqueles que ele chama, que ele escolhe, que ele unge e capacita para o trabalho dele. Temos ainda uma outra experiência muito linda e maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês, que está aqui no livro de Josué. Assim que Moisés foi levado por Deus para a eternidade, Deus colocou Josué como líder da nação de Israel. Josué se sentiu também incapacitado e o Senhor direcionou a ele esta palavra. Josué capítulo 1, versos 6 e 7. Diz assim o Senhor, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo tudo aquilo que o meu servo Moisés te ordenou. Ele dela não se desvie da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Está vendo? O servo do Senhor tem que estar consciente dessa responsabilidade. Ele não está sendo ungido para ter uma igreja ou para ser o grande homem, o grande personagem. Ele está sendo ungido para ser corajoso, determinado, pronto a lutar contra os adversários de Deus. Adversários de Deus, quando nós chegamos no livro de Efésios, não são homens agora são os espíritos malignos que intentam contra a vida do povo, escravizando no pecado, levando-os à podridão dessa vida imoral que estamos vivendo. Precisamos trabalhar e lutar com bravura, com determinação, para tirar essas pessoas da garra dos vícios e das paixões da carne e trazê-los para o reino da luz, onde está a pessoa santa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Está aí duas missões importantes. Uma, ser escolhido. Segunda, o outro mistério, capacitado por Deus. Seja você, meu querido, um ser capacitado por Deus para o exercício desta missão. Amém? Oremos. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, nos pomos diante de Ti, Senhor, como instrumentos Teus, para que nos use como instrumento da palavra da verdade. Esclareçamos assim o coração daquele que em dúvida anda perdido neste mundo e trazendo para a luz, para que o Senhor o regenere através da fé em Cristo Jesus. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.